Então tá, pessoal. Quero dar uma boa noite novamente a todos, agradecer o espaço aqui da professora Giancarla, agradecer a todos vocês. Vou buscar ficar dentro do nosso período aqui de tempo. Eu sou o Rodrigo Seffel, sou condutor local do Caminho Pomerano há 14 anos, trabalho com turismo rural, né? E o condutor local, ele não é um guia de turismo, o condutor local, ele é um contador de histórias, né? Então, desde o momento que surgiu o Caminho Pomerano, foi disponibilizado através de uma parceria com o SEBRAE, com a Emater, com demais entidades do município, a Fundação do Caminho Pomerano, né, e com o poder público, foi criado, então, um curso, né, voltado a formar condutores locais do município. Participaram, na época, 30 pessoas, e eu acabei me dedicando mais profundamente ao tema por gostar mesmo de trabalhar com turismo. Então, o condutor local tem o papel de fazer isso, conhecer os espaços, mostrar os espaços, conhecer a história e debater o tema, né, com todos os que vêm nos visitar, turistas, estudantes, todas as pessoas. A gente trabalha com as escolas municipais no conhecimento da história do município, né? Então, este é um papel, então, do condutor local. E como acadêmico de desenvolvimento rural, através da Universidade Aberta do Brasil, aqui em São Lourenço, o AB, a gente tem buscado linkar esses temas, né, das disciplinas que a gente trabalha no desenvolvimento rural, no Plajader, com o turismo rural e principalmente fazendo um estudo de caso, uma análise, né, sobre a situação do Caminho Pomerano. Então, hoje vou discutir um pouco com vocês, né, sobre essa base do turismo rural como uma ferramenta de desenvolvimento, né, e uma ferramenta que o turismo rural ele é uma prestação de serviço, né, ele ocorre dentro de uma lógica de fornecer o serviço a quem procura, né, os roteiros rurais, e para isso tem que ter uma série de estruturas, né? Então, desejar mais uma vez uma boa noite a todos e agradecer a todos que estão aqui conosco. Qualquer dúvida, se o slide não passar, vocês podem chamar aqui que a gente tenta corrigir. Então, aqui eu trago um pouco, né, dessa concepção de turismo rural. O turismo rural ele começa a partir de 1990 no Brasil. Essa temática do turismo rural ele começa a ter começa a ter um debate, né, entre os acadêmicos, né, principalmente estudantes, as universidades, e ele começa nesse momento ter um olhar através do Estado para a implantação de políticas públicas, né? Com isso, nesse primeiro momento, em 1990, que a gente tem uma linha cronológica do turismo rural, que eu sempre digo, ela começa a se expandir, né, para que a política pública também possa acontecer. E ela segue uma trajetória, né, desde da criação do Conselho Nacional de Turismo, um pouco antes, anos antes, mas em 1990 ela tem, de fato, um viés maior de valorização do espaço rural e do turismo rural, né? Então, é nesse processo que a gente tem uma interação maior entre o poder público e entre as universidades com o turismo rural. Então, trago aqui um pouquinho, né, que o turismo rural ele é como um fator de desenvolvimento das áreas rurais. E, em consequência desse tipo de atividade, ele é, de fato, um componente muito importante para o desenvolvimento local e para o desenvolvimento do turismo rural ou turismo no espaço rural, mas com alguns detalhes que eles devem ser observados, né? Que é o respeito ao patrimônio histórico, o respeito ao meio ambiente, ao ecossistema, à natureza, e precisa de algo muito importante, que é a participação da população envolvida, né? Então, não tem como eu querer fazer turismo rural ou turismo no espaço rural sem eu ter esse entendimento de que é necessário ter atores sociais participando desse desenvolvimento, né? Então, é muito importante, quando a gente pensar no turismo rural, pensar de uma forma planejada e ter a consciência que é necessário elencar pontos que são fundamentais para desenvolver o turismo rural.
Com isso, né, a gente busca fazer uma interação com a fundação do roteiro Caminho Pomerano, né? Então, o roteiro de turismo rural Caminho Pomerano, ele é mantido através de uma associação, né? E como eu falei antes, a associação ela foi fundada em 2005 e ela teve toda a organização para estruturar o roteiro de turismo rural. Então, ela de fato existe em formato jurídico, em uma associação, e ela vem desde 2005, então, trabalhando o tema do turismo rural como prioridade. Mas dentro do turismo rural nós temos as agroindústrias e nós temos também os artesãos que fazem parte desse movimento do turismo rural. Então, o nome da associação é Associação Caminho dos Pomeranos. Quando foi constituída, ela em 2005, o município estava vivendo uma nova realidade, né? Pela troca da gestão municipal, havia um interesse também do poder público em criar uma rota turística no interior, como forma de mostrar as belezas do interior, de mostrar a cultura do interior, e também contrapor o turismo de sol e praia, porque durante o período de novembro a março, São Lourenço acaba se tornando, né, um dos grandes polos que recebe turistas para aproveitar a Lagoa dos Patos, água doce, né, assim como Pelotas, enfim. Então, esse foi um dos fatores também, por isso que existia um interesse do poder público em apoiar a iniciativa, em estar presente na iniciativa, de criar uma ferramenta turística, né, um produto turístico para ter turismo o ano inteiro. Um dos fatores considerados na criação da associação, né, foi a transformação do meio rural, né, em relação à produção e trabalho e os efeitos da modernização da agricultura na época, né. São Lourenço, ele passa, para vocês terem uma ideia, em 1960, 1970, passa a sofrer uma grande migração de pessoas, né, do êxodo rural, vindo do interior para a cidade para trabalhar nas grandes propriedades rurais que plantavam arroz, né, vivendo aquela era da mecanização da lavoura. Também, por consequência disso, São Lourenço se torna, pela Lagoa dos Patos, naquela época, 1970, um grande produtor de pescados, né, por exemplo, pescavam na lagoa, traziam para uma grande indústria, embalavam e vendiam esses peixes. E isso também tirou uma mão de obra do interior, da zona rural, muito grande. Então, um dos fatores também foi analisado essa nova conexão entre o rural na época da fundação da associação. E uma das coisas que chamava grande atenção para a criação deste roteiro e da associação era a valorização da imigração do povo pomerano, né? Então, a primeira leva de imigrantes pomeranos e alemães que chegou em São Lourenço do Sul foi em 1858. Vieram da Pomerânia. A Pomerânia ela não existe mais, ela estaria localizada hoje numa região entre o norte da Alemanha e o norte da Polônia, ao sul do Mar Báltico. Então, por diversos anos enfrentando guerras, houve um tratado entre o governo brasileiro da época, o governo imperial, e um alemão, né, um colonizador, que era Jacob Reingens, né, que é o mesmo que tem, a mesma família que tinha a fábrica em Rio Grande. Então, esta parceria originou a colônia de São Lourenço, e numa dessas cláusulas de contrato, este colonizador, o Reingens, ele tinha que trazer imigrantes para ocupar esta parte aqui da colônia. E neste processo, então, chegaram aqui os pomeranos, e quando chegaram como prussianos, porque a Pomerânia passou a pertencer à Prússia na época, e esse era um fator muito importante na criação do roteiro rural. O que nós vamos mostrar? Vamos mostrar os costumes dos pomeranos, vamos mostrar a cultura dos pomeranos, vamos mostrar a gastronomia, vamos mostrar os hábitos e vamos contar a história da formação da colônia de São Lourenço, como se originou a colônia, né? A colônia se expandiu, ela não ficou só em São Lourenço, ela passou a ocupar Canguçu, ela passou a ocupar Arroio do Padre, a ocupar Pelotas,
com pomeranos e alemães ocupando esses lotes de terra, que eram comprados, não eram doados, né? Então, isso foi um dos fatores que levou a ter este apelo cultural, né? A criar essa rota turística, e muitos que participavam e tinham essa vontade deste grupo de pessoas que se uniram para criar a rota turística, eles eram descendentes de pomeranos, eram descendentes de alemães, e houve, então, esse entendimento. A associação ela atua na defesa do patrimônio histórico, arquitetônico, né? Paisagens e saberes, enfim, busca-se essa interação entre os associados, né? Há uma preocupação em manter e preservar essa cultura, né, dos pomeranos, dos alemães, e com isso também preservando aspectos que hoje não se encontram mais na Alemanha, né, na Europa, da onde vieram este povo, e se encontra em São Lourenço do Sul, em Canguçu, na região. Então, essa é uma preocupação e que foi levada em consideração para a criação da associação e do próprio roteiro. Aqui eu trago para vocês uma imagem ilustrativa, ela é uma imagem que não está muito legal assim, para se ver, mas é um caderno, né, de prestação de contas do governo municipal da época, em 2007. E aqui eles trazem, apresentam, né, que o Caminho Pomerano, unindo a colônia e a cidade com turismo o ano todo. Então, naquela lógica que eu falei para vocês, o poder público havia um grande interesse, né, tinha alterado o comando do município e tinha um grande interesse em valorizar esta parte turística, cultural, da agricultura familiar, né, na época. Então, aqui para se fortalecer o turismo o ano inteiro, e o Caminho Pomerano, através dos seus empreendimentos, da sua estruturação, partiu também com um grande apoio do poder público para formar essa rota. Aqui eu trago mais algumas imagens, aqui é de quando iniciou o Caminho Pomerano, a família Klassen, esse senhor com uns gansos aqui é a família Klassen, o seu Antônio Klassen. Ele cria gansos e trabalha com peito de ganso defumado, que é uma iguaria da Pomerânia, a sua esposa, dona Leni Klassen, né? E aqui o empreendimento de plantas e ervas medicinais, que trabalha com a concepção das plantas, o resgate das infusões, dos chás, os travesseiros aromáticos. Aqui se tem o Mais Schnapps, que é uma cachaça curtida com 32 ervas, feita no mês de maio. Então, buscou-se trabalhar, né, todas esses elementos. E aqui é iniciando o Caminho Pomerano, a gente tinha 4 propriedades, na época, 5 propriedades se estruturando, e este é de um livro que saiu sobre o Rio Grande do Sul, falando do seu povo, que era da Dueto, né, que acabou divulgando também o Caminho Pomerano, junto num caderno especial sobre o Rio Grande do Sul. Aqui a gente traz um pouco do atual, né, de como é o roteiro Caminho Pomerano. Ele hoje tem 7 empreendimentos, né, que trabalham com o turismo rural. Por que assim, né? Como é que a gente trabalha assim? Nós temos a Casa das Cucas, que ela é um espaço que preserva a culinária e principalmente resgata a cuca, né, como era feita, todo o processo de fermentação, desde os tempos da mãe da dona Marcilda, né? Depois nós temos os Sabores do Sítio, que é um espaço gastronômico com área de lazer, cachoeira, passeio de trator. Temos a Casa da Chimir, que é um outro restaurante, né, que trabalha os elementos do resgate culinário, como o bolo de batata, o Rivelsbach, que é um bolinho de batata com batata ralada e farinha e ovo e um temperinho verde, bota para fritar, muito bom. A Inês Klug, né, que trabalha com as plantas e ervas medicinais, e ela tem um horto também, que ela trabalha atendendo a comunidade escolar e também as comunidades ali do entorno. Temos a família Klassen, como eu falei antes, que se dedica à produção do ganso, né, criar o ganso precisa todo um processo, tem um período só que ele solta a pena,
coloca no máximo 12 ovos a cada ninhada, isso acontece a cada um ano, enfim, o processo ele é um processo bem delicado, assim, até fazer o peito de ganso defumado, a coxa de ganso defumada, que é vendido como uma iguaria, comercializado como uma iguaria. Temos também o Hidden House, que é um espaço de colecionismo, né, onde o pessoal tem vários objetos de coleção, né, que eles colecionam rádios, lampiões, televisão, tem mapas antigos da colônia. E nós temos também o Memórias Wandenken, que é um novo espaço que abriu, que é um museu familiar, né, mas resgatando a história da família desde quando veio da Alemanha em 1923 até chegar aqui, encontrar a colônia em formação. E agora nós tivemos um outro empreendimento, que é o CEAMA, que é um centro de recuperação da Mata Atlântica, que é uma agroindústria junto, o pessoal trabalha preservando a mata ciliar, produzindo, filmando animais, né, que vivem na região e trabalhando com as escolas. Então, é um centro de integração entre também a produção de suco, de chimia, enfim, há um espaço unido que entrou. Agora, no caminho, ainda este ano, entrou este ano, já estava associado, mas abriu as portas mesmo para receber a partir de agora. Então, ele percorre boa parte do município, né, conforme tem um mapa indicativo, né, que a gente trabalha na folheteria, mas não percorre todo o município. Além dos empreendimentos, nós temos também prédios históricos, né, como a casa do fundador da colônia, que é a Coxilha do Barão, onde acontece a festa do colono. Nós temos ali, junto com o espaço, nos locais mais altos, e abaixo da igreja evangélica estão os restos mortais do Reygens, que morreu na Alemanha em 1877, o pessoal enviou para cá, quando a colônia completou 50 anos, os restos mortais dele. Nós passamos em pontos históricos de igrejas, nós passamos, também tem o Museu Hartmeister, que é um espaço que conta um pouco da história da localidade, dos médicos que atendiam, enfim, além dos pontos que recebem visitação, nós temos mais todo o aspecto histórico e cultural, né, de prédios históricos, da formação, passamos na Copar, que é uma cooperativa mista dos pequenos agricultores da região sul, que foi fundada em 1996, e ela tem um trabalho, ou 92, agora me perdi, mas foi em 1990. E ela, na década de 90, e ela tem 92, o Demar que me ajuda, viu? E ela tem um trabalho voltado com os agricultores familiares muito importante, então, com unidades no interior, unidades na BR-116, com a produção muito voltada inicialmente à agricultura orgânica, agroecológica, depois expandindo, né? Então, muito importante com a fundação do CAPA, né? O CAPA foi um centro de apoio ao pequeno agricultor, foi muito importante, então a gente passa nesses locais. É unindo, né, toda a história do interior, na formação do interior, com esses pontos que recebem os visitantes. Aqui eu falo um pouquinho do produto turístico, né? Porque no momento que a gente entra para trabalhar com turismo rural, a gente tem que começar a compreender um pouco como a gente vai fazer para que isso também seja rentável, né? Como que eu vou fazer para que o agricultor queira fazer um investimento necessário, banheiros, acessibilidade, formas de atendimento, né? Qual é o retorno que isso vai dar? Então, o produto turístico, ele é muito importante, o desenvolvimento do produto turístico, ter um link entre as histórias, ter um link entre a produção agrícola e também ter de forma clara e objetiva, né, no planejamento de como isso vai se vender, né? Então, o produto turístico, a associação, o Caminho Pomerano, porque a gente fala muito pouco a associação, né? A gente fala o Caminho Pomerano. Então, o Caminho Pomerano, ele mantém parceria, né, com as agências receptivas. Essa agência receptiva aqui em São Lourenço é a Maria Faceira, que é da Ana Jane, que é uma parceira nossa aqui muito forte, né, o qual a gente trabalha. A agência receptiva, ela busca o condutor local, né, e a gente praticamente trabalha unidos, né, a agência receptiva e o condutor local.
para que ela é agente de viagem, ela vende, ela divulga e ela vende pacotes turísticos, né, como se fossem outros roteiros normais, mas com um diferencial, que a gente busca trabalhar sempre a cultura e os aspectos regionais aqui, locais, da formação, enfim. Então, a gente une isso tudo, né? Mas a gente também tem o apoio do Sebrae, né? O Sebrae, ele, desde o início do Caminho Pomerano, ele vem nos acompanhando em constante evolução, né? O trabalho do Sebrae, na consultoria, no apoio técnico. O trabalho de Emater também foi fundamental, né? E é fundamental até hoje, no sentido que a gente tenta buscar parcerias para estar melhorando, enfim, a infraestrutura, trazendo novidades, né? E também do poder público, né? Essa a importância do poder público através de políticas públicas. E a política pública ela não pode acontecer, por exemplo, a prefeitura, o Conselho Municipal de Turismo pensando a política pública sem estar conectado com aquilo que os empreendedores, o público-alvo, que é, né, os empreendedores do Caminho Pomerano, ou outros que queiram entrar para o Caminho Pomerano, outros que queiram desenvolver o turismo rural de outra forma, tem que estar conectado. E isso, nos últimos anos, a gente conseguiu de uma forma bem positiva, né, durante esses 15 anos, ter, né, e tomar essa iniciativa de estar presente nos espaços de debate, dialogando. Então, essa importância do produto turístico como forma de desenvolvimento. Até porque, né, pessoal, a gente sempre, para que alguém volte a um destino turístico, né, e isso se trabalha muito no Caminho Pomerano, o Caminho Pomerano integra a região turística da Costa Doce Gaúcha, em parceria com outros municípios. Para alguém voltar, né, a gente precisa ter novidades sempre, a gente precisa ter o bom atendimento, né, a gente precisa ter um bom entendimento, a gente trabalha com terceira idade, trabalha com estudantes, trabalha com casais, mas é muito importante que a gente tenha novidades e tenha um bom atendimento sempre, e busca também incentivar que as pessoas possam ligar para os empreendimentos, eu quero almoçar final de semana num dos restaurantes, eu quero visitar a Elaine, que é o Memórias do Aniquene. Alguns trabalham de forma, né, a receber, a não ser por grupos. Voltando a falar do produto turístico, né, eu falava agora com a professora Giancarla, uma das coisas que a gente busca sempre, né, e eu tenho trabalhado muito isso, é estar presente na mídia, né? Não só nas redes sociais, mas também aqui trago, e depois a gente pode até enviar para vocês, um caderno especial que o Jornal Tradição aqui da região fez. A gente está presente, né? Agora, último, a gente está na revista da Ecosul, na última revista a gente está presente, demonstrando, né, um pouco desse nosso trabalho, de como a gente está trabalhando, né, de como a gente está desenvolvendo, aqui eu trago para vocês aqui a revista da Ecosul, ali também, a última revista agora, a edição 74, né, a gente já busca estar presente sempre nesses espaços de divulgação do roteiro. Então, isso é muito importante para o turismo rural funcionar, é a divulgação, né? Isso é primordial. O Caminho Pomerano, ele completou, então, 15 anos em 2020, né? Então, a gente até coloca aqui sempre que é um dos mais bem-sucedidos do trend turístico de São Lourenço do Sul, né? Porque foi uma criação, houve um interesse da comunidade, houve pessoas que estavam dispostas a fazer esse roteiro funcionar, e isso foi importante, assim, por quê? Porque a rota, né, o produto turístico, a cultura, né, a cultura que se transferiu para o Brasil, para o nosso país, né, e que muito pouco ela existe na Pomerânia, na Europa Central, né, e a Pomerânia não existe mais, hoje ela é Polônia, ela é Alemanha, né, a maior parte é Polônia, e esse diferencial, isso tem chamado bastante atenção nos últimos anos, né, ali a gente traz um pouquinho, não gosto muito de ler os slides, mas, né, pesquisadores têm nos buscado, escritores, historiadores, enfim, sociólogos,
E isso até desperta, né? Isso foi um dos fatos que me despertou a buscar a Faculdade de Desenvolvimento Rural, para poder também compreender um pouco mais, para poder ter argumentos técnicos para fazer as melhorias, para buscar implementar, não novidades, mas abrir novos horizontes para aquilo que a gente tem de potencial no nosso rural, né? Então, isso é muito importante, que é, ao meu ver, assim. Aqui eu trago rapidamente mudanças positivas, né? Então, nesses 15 anos, nós tivemos a avaliação assim que o Caminho Pomerano ele teve impacto positivo no desenvolvimento do município, né? No desenvolvimento rural, com a valorização das áreas rurais, com o sentimento de pertencimento. As escolas também trabalham temas dos pomeranos, as escolas visitam o Caminho Pomerano, a gente tem nos disponibilizado a estar presente na vida das escolas, né, que nos procuram. Temos buscado também, eu acho que o Caminho Pomerano, a gente conversava hoje, e a cultura pomerana, em 2008, São Lourenço completou 150 anos da chegada dos imigrantes pomeranos e alemães. Então, houve um momento que a gente buscou retratar, através de uma encenação, a chegada dos imigrantes aqui, no dia 18 de janeiro de 2008. Então, a cidade toda parou, né? 88 imigrantes, 88 figurantes, né? 88 pessoas se caracterizaram e foram para a Lagoa, numa escuna, num barco, e elas, às 8 da manhã, chegaram, né? Entre eu, né, que estava junto, chegaram com este barco, atracaram, né? No porto de São Lourenço, né, fazendo uma encenação. Então, a cidade inteira ela parou. Todas as igrejas tocaram o sino em comemoração a essa importante data, né? Então, isso para mim foi algo muito importante, ao meu ver, que ali a gente conseguiu reviver, recuperar uma parte da autoestima, né, da população assim que tem essa origem, para ter orgulho de dizer, a gente vive em São Lourenço, a gente tem alemães, a gente tem pomeranos, enfim, a gente tem portugueses que formaram o município, né, estabeleceram aqui, a gente tem quilombola, a gente tem negros, então eu acho que foi um momento onde a cultura se prevaleceu naquele momento, né? Então acho que o Caminho Pomerano e esse movimento ele foi muito importante, né? Então acho que as mudanças positivas elas estão na preservação da cultura, no resgate da cultura, no fortalecimento dos laços do município, no trabalho com as escolas. E, por último, né, como as mudanças positivas, o turismo rural, ele, muito antes da pandemia, ele já era um segmento que, uma tendência de mercado, né, as pessoas procurando a natureza, procurando respirar o ar puro, o contato com a agricultura, com a criação de animais, como o seu Antônio Klasen que tem, galinhas, né, as pessoas buscando reviver aquelas lembranças, né. E uma das coisas que a gente diz é que as pessoas estão buscando experiências memoráveis. Mas o que é isso, né? Eu acho que além de ter lá a lembrança da casa da avó, da casa do tio, da casa do pai, da casa da mãe, as pessoas estão buscando inovações, inovações que eu digo não no sentido que é novo fazer, mas de sair daquela rotina, né? Imagine nós depois, então, de enfrentar a pandemia, né? Que todos nós conseguimos ser vacinados, mas nós ir lá no sabor do sítio, andar de trator, sentir esse momento, visitar a cachoeira, se alimentar bem, comer uma comida boa, um bolinho de batata, Rivasbach, tomar um gole de mais schnapps, que é com ervas medicinais, visitar o Memórias, o Andequeno, conhecer a história, tomar um licor, né, conhecer o espaço, reviver essas memórias, de conhecer todos os espaços e as coleções do seu João Haydn, conhecer as igrejas, né, provar da culinária, como eu já falei, comer a cuca, né, provar um doce de figo, um doce de goiaba, e conhecer sobre as plantas e ervas medicinais, o própolis, que hoje está sendo muito utilizado. Então, as pessoas estão buscando, já estavam e vão buscar ainda mais por esses espaços, né, essas novas experiências, mas que remetem lá, né, ao saber popular, ao saber da avó, o chazinho da avó, então isso é muito importante.
Os nossos desafios, né, é enfrentar os impactos da pandemia, ampliar, né, o apoio do poder público, né, desenvolver política pública mesmo, né, criar política pública municipal de turismo rural, ampliar os empreendedores, né, nós podemos e temos ainda condições, criar novos mercados, né, e com isso criar uma rede de turismo rural, cooperativas, enfim, a ampliação da divulgação e comunicação, isso é algo permanente, nós teríamos que ter aí uma parceria para divulgar de forma ampla, né, e de forma permanente, e instituir aqui no roteiro algo que é muito importante, o pessoal nos cobra, que é uma hospedagem alternativa em chalés, bangalôs, cabanas, hostel. Então, isso é algo constante, assim, né? Porque o Caminho Pomerano já tem o cicloturismo, então o pessoal tem cobrado bastante, assim, novos formatos. Por último aqui, né, perguntar se você já conhece a história da Noiva de Preto, né, por que essas figuras aqui? Aqui é um casamento onde a noiva vestiu preto, aqui em São Lourenço. Aqui nós temos o convidador ele é o irmão da noiva, e ele ia de casa em casa convidar as famílias para o casamento. Em sinal de sim, a família botava uma fitinha colorida na roupa do convidador, um pedaço de tecido. Por isso que o Caminho Pomerano é essa face e essas fitinhas coloridas, porque quanto maior o número de fitinhas, mais pessoas tinham sido convidadas na época para o casamento. Aqui um desenho, uma ilustração atual, né, um desenho de uma artista aqui de São Lourenço, que é a Tarla Roveré, trazendo a noiva de preto, que era um costume de casar de preto na Pomerânia. Depois esse costume veio para o Brasil junto com as tradições, e o convidador aqui usando a sua melhor roupa e cheio de fitinhas. Agradecer muito aqui pelo convite, né? Tentei trazer isso no tempo, né? Posso ter me esquecido de alguma coisa. Essa é uma foto daquele momento que eu falei da encenação dos 150 anos da chegada dos imigrantes, aquele momento de comemoração. E o lema é buscar o passado com os olhos no futuro, né? Então, resgatar todo o passado e trazer isso para dentro do aspecto cultural, do aspecto da valorização rural, do espaço rural, né, do espaço agrário, que a gente possa incentivar, que a gente possa incentivar, por exemplo, que é uma das coisas que a gente tem conversado muito, a retomada, a plantação de batata, que São Lourenço foi um dos maiores exportadores de batata inglesa da América Latina, vendendo batata para Montevidéu, em vários países, né? E hoje a gente não tem essa cultura. Então, eu acho que o turismo rural ele tem esse sentimento assim do resgate, né, daquilo que nós podemos demonstrar da nossa cultura. Por fim, deixo aqui os meus contatos, e eu tenho trabalhado muito isso, né, o turismo rural, as plantas e ervas medicinais, e eu criei um espaço junto com um colega de Canguçu, que é o Herbert Lessa, que é meu colega da faculdade, e a gente acabou pensar assim, olha, a gente sai, né, faz pesquisa de campo, mas a gente também tem que ajudar essas pessoas, né, do turismo rural, pessoas das agroindústrias, que nós trabalhamos muito, como nós vamos fazer para mostrar que essas pessoas existem? Aí eu disse, olha, Herbert, vamos entrar aí para o Facebook, aí, vamos entrar nessa modernidade aí, vamos fazer umas coisas. Aí em 2020, em janeiro, eu criei uma página no Facebook, que se chamava Agricultura e Sustentabilidade. E aí a gente foi divulgando, a gente tinha vídeos da Dona Inês, das plantas e ervas medicinais, contando sobre o trabalho, né, dela. Eu digo, mas Herbert, nós não podemos deixar isso assim, vamos postar esse vídeo aí. Pedi uma autorização para ela, postamos o vídeo dela falando sobre plantas e ervas medicinais. Deu 5.000 visualizações em 4 dias. Herbert, vamos ter que ampliar essa página. Aí a gente foi adaptando. Aí a gente participou de algumas fases do prêmio da Juventude Rural, que era, na época, organizado pela FAO. Aí eu disse, Herbert, vamos tocar isso aí, vamos fazer esse Ruralidades funcionar. E aí a gente mudou de agricultura e sustentabilidade para ruralidades, conseguimos ampliar, né, trazer informações, enfim, sobre a agricultura familiar,
sobre as agroindústrias, trago artigos sobre a cultura dos pomeranos, tenho espaço aberto para divulgar agroecologia, enfim. Aí, com a pandemia, nós temos uma acalmada, né? Não conseguimos produzir tanto conteúdo. Mas aí, em janeiro de 2021, vivendo a pandemia, dentro da pandemia, né, como a professora Giancarla conversávamos antes, nós mudamos para ruralidades. E aí criamos esta marca e continuamos a divulgar. E aí a gente conseguiu um programa de rádio, aqui na Rádio Litoral Sul FM, que é todos os sábados, que vai do meio-dia a 1, a gente coloca música, informação e música. A gente traz curiosidades, a gente fala sobre cultura, a gente fala sobre o papel da universidade, e a gente criou o site, que ainda está em estruturação, que é o Ruralidade Sul. Então a gente foi indo, e a gente aproveita esse nosso conhecimento para divulgar. E também para convidar vocês que tenham algum artigo, né, adaptado ao nosso conhecimento, para que a nossa população tenha fácil entendimento, alguma pesquisa, algo que vocês acham importante divulgar, a gente está à disposição no Ruralidades. Quem quiser seguir a nossa página lá é Ruralidade Sul no Facebook. Nós também deixamos a página do Caminho Pomerano. Então, a gente acabou unindo, né, todas essas ferramentas para divulgar o Caminho Pomerano, divulgar as ruralidades, divulgar a cultura, divulgar as agroindústrias, divulgar o mundo rural, divulgar a agricultura familiar, e a gente segue aí como uma ferramenta de resistência, né? Porque eu sempre digo, né, a agricultura familiar é que coloca, né, o alimento na mesa, e dentro da agricultura familiar, dentro do mundo rural, né, do desenvolvimento rural, a gente tem tantas outras atividades, não só da agricultura, mas o papel da mulher, o papel do jovem, né, de como fazer com que nós não voltamos a ser lá uma década de 70, onde todo mundo foi embora do campo e ficou só os mais velhos, e aqueles que não se adaptaram à agricultura moderna tiveram que, né, ir para